Pode sentar, amada igreja. Voltei. Que achou que a palavra do dia não tinha sido rápida. Tudo estratégia. Ter tempo depois. Hoje eu queria falar de um tema bem simples. Não serei, já sou. Léo, se conseguir botar lá. Não serei, já sou. Vamos falar um pouco da nossa identidade em Cristo. Muito simples, mas muitas vezes pouco vivido. Abra comigo em João 7, 38. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Não está lá. Amém? João 7, 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente está falando aqui Jesus. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê em Cristo? Você crê em Jesus, como diz as Escrituras? Amém? Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa era a palavra de hoje, irmão. Vamos cegar. Mas vamos desenrolar um pouquinho antes disso. Pode passar, Léo. Do lado só. Pode? Eu e a minha caminhada cristã. Após nossa conversão, devemos mudar nossa vida à vontade de Deus, trabalhamos para consertar o que precisa ser consertado. Em seguida, iniciamos a nossa busca e aí normalmente se perdemos em algum lugar entre o busque sua santidade e os 10 passos para ser um crente fervoroso. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e aí a gente começa a caminhar. A gente começa a nossa caminhada cristã e parece que a nossa caminhada ela é uma caminhada eterna em busca do ser o melhor cristão. A gente vai aprendendo e de repente a gente descobre 21 passos para transformar a sua vida. Depois de você fazer 21 passos, você descobre 10 chaves de sabedoria para ser o melhor cristão. Depois das 10 chaves de sabedoria, você descobre qualquer outro truque que vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. E aí parece que a nossa vida cristã é uma busca eterna por ser o melhor cristão. Através de novos métodos, através de novos jeitos, muitas vezes bom, muitas vezes visões dadas por Deus a homens, mas a gente fica nessa, a gente vai procurando, e a gente vai indo, e aí a gente sempre sente ali volta e meia na caminhada, a gente dá uma caída, e a gente sente que a gente está mal, que a gente precisa melhorar, e aí a gente descobre um novo método, e a gente vai indo até a gente achar o que é ser um cristão bom, um cristão fervoroso. E essa busca vai acontecendo e vai indo, e talvez a sua vida inteira você se resuma a essa busca. Pode passar, Léo. Mas tem algumas coisas que não são tão verdades. A pior mentira é quando a verdade não é dita. Se você falar para um magro que ele é gordo, ele não se importará, pois sabe que é mentira. A mentira é facilmente descoberta, mas a meia-verdade engana a muitos. Isso é fácil. Pega aquela pessoa magrinha, chama ela de gordo. Ela vai rir, porque ela sabe lá no fundo que você está fazendo uma piada. Porque ela sabe que ela é magra. Então uma mentira é facilmente descoberta. Quando o diabo chega para ti e ele fala uma mentira, você não se preocupa tanto, porque você desmascara o diabo e ainda fica feliz, porque você se acha, desmascarei o capeta. Só que o diabo ele é um pouco mais astuto. Então se você abrir lá comigo em Gênesis 3, abre lá, Gênesis 3. Aqui a gente tem a serpente. Gênesis 3, versículo 1. Vamos ler rapidinho aqui do 1 ao 5. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente mentiu? Mais ou menos. Ela disse uma meia-verdade. Se você já pular aqui o versículo 7, você já vai ver o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O que a serpente disse? No dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos. O que aconteceu? Os olhos foram abertos. Assim que eles comeram, eles morreram? Eles não morreram. Então o diabo, ele é astuto. Ele te fala meia verdade. Quando ele foi tentar Jesus, como é que ele tentava? Com a palavra. Ele só atacava versículo bíblico, isolado, mas isso era versículo bíblico, era a palavra contra Jesus, e Jesus ia na palavra contra ele. Porque se o diabo chegasse lá e falasse qualquer abobrinha, Jesus... Mas ele tentou ser astuto, obviamente, né? A gente está falando de Jesus, então nem assim funciona. Mas isso vai acontecendo na nossa vida cristã. A gente vive e vai ouvindo coisas, e aí a gente olha e a gente percebe, poxa, que bonito e tal, mas às vezes a gente não se toca que são meias verdades. Por exemplo, buscai as coisas que são de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Todo mundo sabe que é meio pegadinha, né? Todo mundo sabe, meio esperto. Todas as coisas vos serão acrescentadas? Não. Todas estas coisas. Mas durante a vida inteira, a gente falou todas as coisas. Até que um dia alguém foi lá e, não era todas as coisas. Por quê? Porque a gente pega esses versículos e começa a levar para a nossa vida. E aí a gente começa a dar uma distorcida e a gente vai nessa de ir sendo um cristão melhor e pega aqui um versículo para ser um próspero ali e para ser melhor lá. E aí a gente chega e diz que todas as coisas serão acrescentadas. Quando eu via isso, eu era petititinho, mas eu sempre pensava numa Lamborghini. Todas as coisas serão acrescentadas, eu pensava numa Lamborghini. Porque se são todas, é todas. E a Lamborghini está dentro de todas as coisas. E eu gostava da Lamborghini, na época o Murcielago ainda. Eu era pequenininho. E aí um dia eu vi uma ministração que o cara disse que era estas coisas. E a Lamborghini não estava mais dentro daquelas coisas. Porque no versículo ali, estas coisas se resume ao que comer e ao que vestir. As tuas necessidades. Jamais te faltará alguma coisa. Ela vai ser suprida. Então não se preocupa, não se estressa com isso, porque está perdendo teu tempo. Mas na caminhada, muitas vezes a gente mudou para todas as coisas. E aí lá estava eu, pensando na Lamborghini. Pode passar, Léo. Ganhar e perder. Queremos ganhar a vida, enquanto na verdade deveríamos perdê-la. Mateus 16, 25. Abre lá comigo rapidinho. Evangelho de Mateus. Versículo 25. Amém? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Amém? Quem falando? Cristo. Jesus falando. O que a gente faz na nossa caminhada cristã? Nosso objetivo de caminhada cristã é ganhar a vida. A gente começa a caminhar e aprende maneiras de viver a vida em Cristo e ganhando a vida, e a gente começa a ver maneiras de ser melhor e prosperar e ser abençoado. E aí Jesus chega e diz, quem quiser ganhar,
tem que perder. Então a gente devia parar de ensinar a ganhar, a gente começar a ensinar a perder. Porque perder é difícil. A gente devia começar a parar de fazer 21 passos para a vitória e fazer 21 passos para a derrota. Não é? Mas não vende. Por isso que ninguém faz. Porque a gente quer vencer. Enquanto, na verdade, se a gente quer ganhar a vida, a gente tinha que perder. Queremos conquistar as coisas, enquanto, na verdade, deveríamos dividir. Hoje é culto de ceia. Daqui a pouco a gente vai ceiar. Tentarei ser breve, para que a gente tenha tempo de ceiar. Na ceia existem elementos básicos e que a gente vê sempre, né, que é o pão e o vinho. Na fé cristã não existe elemento sagrado. Não existe nada sagrado. Não, a gente já não está mais na lei, não tem nada que é santo. Aqui a gente tem o pão. O pão, esse pãozinho de coração aqui que a diaconisa nele faz, muito bonitinho, toca o nosso coração. Não é qualquer lugar que você vê um pão em formato de coraçãozinho, mas ele não é sagrado. Quando Jesus, fazendo a ceia, ele reparte o pão, ele diz: comei este pão, ele é o meu corpo. Qual pão? O pão da Nelly? O pão sem fermento? O pão que o pastor Tony comeu quando foi em Israel e tinha lá o pão judeu para vender? Não. Qual pão que a gente tem que comer? O pão repartido e abençoado. Jesus, o que Jesus faz? Pode ler em qualquer um dos evangelhos. Ele agradece, ele abençoa o pão e reparte. E aí ele diz: comei este pão. Qual pão? O pão repartido. O que a mulher fez? Eva. O que a Eva fez? Ela comeu e depois de comer, ela deu para o Adão. Queres definir pecado? Pecado é comer primeiro e dividir depois. O que Cristo fez? Ele primeiro divide o pão e depois eles comem. Porque no final das contas, a ceia não é sobre objetos sagrados, pão e vinho. É sobre a gente ceiar junto. É sobre a gente repartir. É sobre a gente sentar na mesa e ter essa comunhão em memória dele. No final das contas, a ceia é sobre isso. Não é sobre um pão sagrado, benzido, ou sobre um vinho. Até porque é só pão e vinho porque Deus estava em Israel. Se Jesus tivesse vindo no Brasil, talvez fosse picanha, né? E cerveja, né? Beber a cerveja e a picanha. Porque a cultura é totalmente diferente. Então, qual é o pão? Pão partido. Qual é o nosso problema hoje? A gente está em essa lógica de vencer. A gente tem essa lógica de querer mais. Enquanto a gente, como igreja, só está aprendendo isso. Hoje de manhã, no diaconato, o pastor Silvio comentou algo que é muito simples e muito real. O que é a igreja? A igreja é um lugar forte, cheio de muro e totalmente protegido. Você vem para a igreja, é um lugar bom. Lugar que você está seguro. Não tem nada, né? Ninguém te ataca aqui dentro. Aqui você tem só pessoas boas, teoricamente, né? Mas aqui tem o quê? Abrigo. Você está precisando de ajuda? É aqui. A gente está aqui, né? Tudo em paz. Essa é a igreja, né? Só qual é o problema? O problema é que quando Jesus chega para Pedro e diz que sobre esta pedra edificaria a igreja, ele diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora pensa o seguinte, pensa nas portas do inferno. Se as portas do inferno não vão prevalecer, o que a igreja está fazendo? A igreja está batendo na porta do inferno. Porque senão, se a gente não está nem aí para o inferno, não tem por que as portas prevalecer. Se a porta não vai prevalecer contra a igreja, é porque a igreja está batendo lá. Moral da história, hoje a igreja está procurando como ir para o céu. Enquanto, na verdade, a gente tinha que aprender a como ir para o inferno. E lá no inferno, buscar quem quer ser salvo. Então aqui está todo mundo querendo ir para o céu,
Está todo mundo olhando o que precisa mudar na minha vida para Deus me aceitar melhor, enquanto, na verdade, a gente tinha que estar indo atrás do inferno e batendo na porta do inferno para chegar lá dentro e quem está precisando e quem está querendo e tirar eles de lá. Porque isso é a igreja. E aqui a gente está todo mundo querendo ir para o céu. Então, se Deus quiser, ainda farei livros. 10 passos para a derrota e aprenda a ir para o inferno. Porque é o que a gente precisa aprender. Porque a gente está aqui querendo saber o que é o novo de Deus, o que a gente precisa para melhorar como cristão, o que a gente tem que fazer melhor para ir para o céu. Enquanto, na verdade, se você crê em Deus, rios de águas vivas fluirão de ti. Flui de ti. Qual é o nosso problema? A gente está com fome. Tu está com fome, tu quer comer, e aí, na verdade, você não tem que mais ser a fome. Você tem que ser o pão. Porque tem gente com fome lá fora. E você tem que levar esse pão para eles. A gente está com sede, e a gente não tinha que ser a sede. A gente precisava ser a fonte. Por que tem gente com sede lá fora? Abre comigo. Pode passar, Léo, primeiro. Próximo. Opa. Pode ir, tu voltou. Mais. Um a mais. Aí. Eu falei isso na última ministração, não sei se você estava. Faz parte da árvore, mas não gera fruto. Somos galhos na árvore, que é Cristo. Vivemos a relação com a árvore, que é Jesus, mas não traduzimos essa relação em frutos. Frutos parasitas que sugam a energia da árvore, mas não transformam isso em frutos. O que acontece? É uma analogia simples. Está lá a árvore e a árvore é Cristo. Todos nós estamos na igreja, todos nós estamos ligados a Cristo. O que acontece? Você sobrevive dessa relação. Qual é a questão? Você vem aqui domingo. Você faz a sua prece. Você levanta os braços e louva. E você vai para casa. E aí, talvez lá em casa, na sua casa, você tenha lapsos e leia a Bíblia e faz qualquer coisa. Mas você começa a viver do quê? Dessa relação que é gostosa, que te alimenta, que te deixa tranquilo, que é bom. Só que tu não traduz isso em fruto. Você só sobrevive da relação, mas não transforma essa relação no que tinha que ser, que é fruto. E no final das contas, a gente é cortado fora e jogado no fogo. Abre agora comigo, discípulos e uma mulher com sede. Abre comigo em João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Essa aqui é a história de Jesus quando ele estava andando, passando por Samaria. E aí ele para lá num poço de água. E aí uma mulher vem e eles acabam conversando. Famosa, se você é cristão há um mínimo de tempo, você já conhece. Então lá, João capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Agora, todo mundo conhece a história? Então, vou tentar dar um pulo rápido para a gente não precisar ler o capítulo inteiro. Jesus está passando por Samaria. Não vamos nem entrar no contexto aqui de que os paradigmas estavam sendo quebrados só pelo fato de ele passar em Samaria, porque não é o foco. Mas Jesus e os seus discípulos estavam passando em Samaria. Aí deu uma cansada lá, e aí ele chega para os discípulos, ele diz assim: vão lá na cidade. E os discípulos vão para a cidade atrás de comida. E Jesus fica ali no lado do poço. E aí uma mulher vem. E aí existe toda uma conversa sobre sede e fonte e água, que você nunca mais voltará a ter sede. E aí Jesus começa a conversar com aquela mulher. E ele começa a desvendar a vida daquela mulher. E aquela mulher tem um contato com Cristo.
E aí ela fica assim, encantada com o que acaba de ocorrer a ela. E aí você pode ler comigo o versículo 28 e 29. Mesmo capítulo, João 4, 28 e 29. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Já lê comigo ali o 39, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amém? Então tá, temos aqui a cena, temos aqui a situação. Você pode ver aqui comigo, deixa eu ver se eu já acho aqui rapidinho para você o versículo. Só um pouquinho. Não está aqui. Bom, não vamos perder o nosso tempo aqui, mas eu só queria mostrar o versículo que mostra que os discípulos vão à cidade buscar comida. E enquanto Jesus fica parado, descansando ao lado do poço. Então eles estão ali e os discípulos vão à cidade comprar comida e sustento para eles continuar a viagem. Pensa rapidinho comigo. 12 discípulos de Jesus vão à cidade. Eles voltam. O que aconteceu com a cidade? O que aconteceu com a cidade? Nada. Eles foram 12 discípulos de Jesus, que estavam andando com Jesus, todo dia, foram até a cidade. Voltaram e não aconteceu nada com a cidade. Aquela mulher conversou com Jesus, ela foi para a cidade. O que aconteceu com a cidade? A cidade foi totalmente transformada. Muitos em Samaria creram em Jesus. Por quê? Por causa daquela mulher. Qual é a diferença? A diferença é que os discípulos foram à cidade atrás de comida, enquanto a mulher foi para a cidade levando a comida. Que comida? Cristo. O pão. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente está indo atrás de comida. Quase fui agora. A gente está indo atrás de comida. E a gente não está levando a comida. Você está sedento? O que você faz? Tu vai para a igreja. E aí a gente fica nessa de querendo mais, e aí fica nos processos de 10 passos para qualquer coisa, e aí a gente vai indo nessa de mais, e até a gente achar que um dia a gente está santo o suficiente para ser arrebatado. Enquanto, na verdade, a gente tem que começar a ser esse pão. No final, o povo fala para a mulher: a gente já não crê mais porque você falou. A gente crê agora porque a gente ouviu do próprio Cristo, a gente ouviu do próprio Jesus, e agora a gente crê. E isso é você. Aqui, nesse contexto, Jesus encarnado, homem. Agora Jesus está onde? Está em ti. Tu vai até lá, fala para as pessoas, porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. Qual é o problema? O problema é que a gente ainda não entendeu isso. A gente ainda está tentando fazer alguma coisa para ficar santo o suficiente, para achar que de alguma maneira Jesus um dia vai usar a gente para fazer alguma coisa. E aí a gente vai procurando até achar algum nível que acha que daí Jesus vai usar. E se tu ler a Bíblia de forma simples, não precisa ser um teólogo, não precisa ser nada, tu vai ver que Jesus só usa gente que não tinha capacidade nenhuma. Aqui tinha 12 discípulos que andavam com ele, foram para a cidade. O que fizeram? Não fizeram nada. Foram comprar comida. Uma mulher que acabou de conversar com ele. 6º casamento. Voltou para a cidade. A cidade foi transformada. A gente ainda não entendeu isso. Que do nosso interior
fluirão rios de água viva. Isso é identidade. Não é do que você faz, é o que você é. Você é isso. Você creu nele. Ele entrou em você. Agora do seu interior flui rio de água viva. E por que tem gente lá no trabalho, gente lá na vizinhança, que está com sede e a gente não está alimentando eles? Porque a gente ainda está com fome, a gente quer voltar para cá para ver se de alguma maneira a gente se alimenta. Pode passar, Léo. Não vai dar certo, já deu certo. A gente passa a vida tentando fazer a coisa dar certo. E a gente ainda não entendeu que já deu certo. Trabalhamos para que a nossa vida dê certo, enquanto na verdade já deu certo. Trabalhamos para que a igreja dê certo, enquanto na verdade ela já deu certo. Não estamos aqui para fazer isso dar certo. Estamos aqui para aprender enquanto isso não acaba. A igreja é do Senhor. Ela vai dar certo. Ela já deu certo. Ela precisa que a gente faça não sei o que. Não, ela é do Senhor. Mas a igreja está tão ruim. Se está ruim, irmão, não é a igreja. Porque a igreja dele está se santificando cada vez mais pura, cada vez mais perfeita, até a volta do varão. Essa é a igreja. Não tem que fazer nada para ela dar certo. Ela vai dar certo. Agora, qual é o problema? A gente fica nessa de tentar fazer as coisas dar certo. Na nossa vida, a gente fica nessa de, meu Deus, o amanhã, meu Deus, o que fazer. Enquanto a gente ainda não entendeu que as coisas já deram certo. Quando Deus diz que todas as coisas serão todas estas coisas serão acrescentadas, Ele está falando, não se preocupa, já deu certo. Está preocupado? Está preocupado se vai sair a promoção? Está preocupado se nessa crise o emprego vai continuar? Está preocupado se a venda vai sair? Meu amigo, já deu certo. Não se preocupa, já deu certo. Você não tem que fazer dar certo. Quando você entende que já deu certo, agora você já começa a ir e levar o pão, porque já deu certo. Agora a gente fica a vida toda tentando fazer dar certo, para que um dia a gente se sinta santo o suficiente para levar a palavra, para que um dia a gente se sinta bom o suficiente para que Ele nos use, enquanto na verdade já deu certo. A gente se preocupa com angústia, a gente se preocupa com essas coisas que no decorrer da vida a gente tem, e a gente não lembra que Cristo teve angústia. Quando ele estava lá no Getsemane, ele lá, suando sangue, e ele diz, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível. Sabe o que ele está falando? Aquilo ali não era uma cena, aquilo ali era real. Ele estava angustiado, ele estava lá e ele estava assim, Deus, eu sei que vai vir. Se der, se for possível, dá um jeito aí. Todavia, entretanto, porém, que não seja feita a minha vontade. Ele ficou angustiado. Qual é o nosso problema? Quando a gente está angustiado, tem uma frasinha bem bacana aqui. Quando a gente está angustiado, é porque a gente tem dúvida. A ansiedade é porque eu duvido. Qual é o problema? Você está angustiado? Não é problema. Às vezes a vida vai ter coisa ruim que vai sentir uma angústia e isso aí vai passar. O nosso grande problema é transformar essa angústia em ansiedade. Aí você está angustiado, aí você começa a ficar ansioso, e aí você começa a fazer a coisa aqui, começa a fazer a coisa lá, começa a dar ajuda para Deus, porque aí você não descansa. E aí essa ansiedade te destrói. Porque se você está ansioso, é porque você duvida. Tem muita coisa que tu não sabe. Você tem dúvidas. Você está entendendo a diferença? Você tem dúvidas, por exemplo, amanhã eu estou morando sozinho, estou morando lá na casa da Cibele. Eu não sei o que eu vou almoçar amanhã. Eu não sei o que a minha mãe vai fazer, né? Porque eu vou lá na casa dela comer. Mas eu não sei. Eu tenho dúvidas. Só que isso não me deixa ansioso. Porque eu não duvido de que amanhã ela vai fazer um almoço. Entendeu a diferença? Qual é a diferença? Meu Deus, o que será de mim no amanhã, essa crise, não sei o quê. E aí você duvida. A crise está aí, os tempos são difíceis e talvez piorem, talvez melhores, eu não sei. A gente tem dúvidas. Mas você vai ter que ficar ansioso por isso? Não. Porque já deu certo. Não tem por que ficar ansioso. Se aquele que te ama está lá para
nunca deixar te faltar nada. Agora, essa ansiedade que te gera a dúvida, esse é o nosso grande problema. Pode passar, Léo. Tem dois desenhos muito simples que mostram bem a realidade de nós, igreja, que é o ventilador e o moinho. O ventilador e o moinho, eles são muito parecidos de forma, certo? Ele é um negócio que tem uma hélice. Então, se tu olha um ventilador e um moinho, eles são bem iguais. O que é a diferença? O ventilador, ele pega energia, né, trabalho, da tomada e faz girar a hélice e gera vento. Hoje, a igreja consome trabalho e energia para produzir espiritualidade. Fazemos um mega evento para tentar, de alguma maneira, fazer com que o Espírito Santo sopre. Então, o que a gente faz hoje como igreja? Né? A gente, né, as igrejas aí é só dar isso. O que é? O cara vai lá, organiza o congresso não sei do quê. Aí o congresso não sei do quê traz lá o Thales Roberto. E o Thales Roberto está acima da média. Aí você traz o Thales Roberto, gasta uma fortuna trazendo o Thales Roberto. Para quê? Para que, de alguma maneira, sopre alguma coisa. Que é um ventinho de espiritualidade. Gasta uma fortuna, paga-se uma grana para preletor, para não sei o quê, gasta trabalho, estresse para fazer um ventinho de espiritualidade. A gente faz um ventilador. E aí, na nossa vida, a gente também faz isso. Faz lá meta de jejum e faz aquele esquema todo religioso, não sei do quê, para que a gente consiga fazer um vento de espiritualidade. Enquanto, na verdade, pode passar, Léo, a gente tinha que ser um catavento. Que o que ele faz? Ele capta o vento e aquele vento ele transforma em trabalho. É totalmente contrário. Até parecido com o ventilador na forma, mas na essência é totalmente o contrário. Devemos captar o movimento do Espírito Santo e transformá-lo em trabalho, transformar em diferença ao próximo. Você capta aquele vento que o Espírito já está soprando. Porque o Espírito, irmão, não sei se você sabe, é de graça. Ele não precisa do Thales Roberto acima da média. É de graça. Não precisa gastar uma fortuna. Está aí. E a gente só capta para onde ele está soprando e transforma essa vontade em trabalho, em diferença. Essa é a diferença que hoje está acontecendo. Hoje a gente, infelizmente, está querendo ser muito ventilador, enquanto a gente devia ser mais moinho. Para acabar, irmãos, não precisa nem abrir, mas em Isaías 26:18, o profeta diz algo que é bem interessante. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas foi como se tivéssemos dado a luz a vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores ao mundo. Profeta Isaías falando, capítulo 26:18. Sofreu dores de parto. Sofremos dores de parto e tal, e aí deu a luz a vento. Parece, tentar falar isso normal, parece dor de barriga. Sabe quando tá dor de barriga? Mas aquela assim que dói tudo lá dentro e tu não sabe o que é e, meu Deus, o que vai sair? De repente, sai um pum. E às vezes a gente está assim, a igreja está lá, e aí vem para o culto, e aí sofre, meu Deus, o mundo está tão triste, está tão ruim, e tem sofrimento em todo lado, e aí sofre, só sai um pum. Não gera vida. Tem dores de parto, mas gera vento. Então essa noite, para terminar, a pergunta que fica é: você só está fazendo pum? Você só está gerando vento? Porque às vezes dói no teu coração, né? Tu vê lá umas coisas que acontecem aí nossa, isso dói, aquilo tu ora, Deus, por que isso acontece? Mas toda essa dor não gera vida. Você tem todas as dores que um crente tinha que ter, mas no final nasce vento. Não nasce diferença para o próximo. A gente tem que começar a entender que a partir do momento que a gente aceitou a Cristo,
Ele está em nós. A nossa vida, a gente sempre vai crescendo espiritualmente. Cristo vai levando nós de fé em fé. Mas isso não muda o fato que Ele já está em nós. E que a partir do momento que Ele está em nós, eu já sou pão para quem precisa. Está na hora de a gente parar de passar a vida atrás de comida, de igreja e de evento, e começar a levar isso para o próximo. Porque o mundo está aí, está faminto. Está na hora de a gente parar de ser o lugar seguro e a gente começar a ir no inferno. Está na hora de parar de querer ir para o céu e começar a pensar de lá no inferno buscar gente. Porque quem está lá no céu está bom. Não se preocupa com o céu. Se preocupa com quem está indo no inferno. Porque lá a gente precisa buscar gente. Amém? Pode se levantar para a gente orar? Amém? Baixe sua cabeça. Seja sincero com Deus. Evite religiosidade. Seja agora você e Deus apenas e com sinceridade. Senhor Deus e Pai, perdão, Deus, porque muitas vezes temos falhado, papai. Mesmo sabendo que Tu és tão bom, papai, sabendo que a Tua graça nos alcançou, sabendo que a Tua misericórdia se renova cada manhã, mesmo sabendo de tudo isso, papai, muitas vezes, Deus, somos tão maus. Muitas vezes, papai, deixamos de viver, Senhor. Muitas vezes olhamos o sofrimento alheio, vemos notícias, tristezas, e aquilo ali corrói o nosso coração, papai. Mas geramos apenas vento. Nada fazemos, Deus. Perdão, papai, porque muitas vezes buscamos a igreja como um lugar para ficar tranquilo e só descansar, enquanto na verdade, Deus, como igreja, papai, devíamos estar lá incomodando o inferno, papai. Perdão, Deus, porque muitas vezes somos apenas religiosos, Deus, enquanto na verdade a gente devia, Deus, estar transformando mesmo essa sociedade, papai. Oramos, Deus, pedindo ao Seu Espírito, Deus, que nos capacite, Senhor. Gere essa diferença em nossos corações, papai, que realmente a gente entenda, Deus, e veja que realmente Tu vive em nós, e agora do nosso interior fluirão rios de água viva, papai. Que realmente, Deus, não tenhamos mais sede, papai, mas que realmente sejamos fonte, papai. Que não tenhamos mais fome, mas que sejamos o pão, papai, que as pessoas estão precisando, Deus. Nos ajude lá, Deus, e levar isso ao próximo, papai. É o que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cleque, cleque, cleque.